Hum. Boa noite a todos. Vamos lá. Mais um passo do nosso trabalho da semana. Convido a todos que fechem os seus olhos e vamos respirar profundamente. E vamos deixar que esse ar puro penetre os nossos pulmões. Porque assim possamos ficarmos mais tranquilos, mais equilibrados. Vamos deixar que essa energia divina envolva os nossos corações. Que assim possamos entrar em total sintonia com os nossos mentores, com a equipe espiritual que se faz presente. Vamos agradecer mais uma vez por este momento. Momento que temos oportunidade de sermos banhados por essa luz de paz, de sermos abastecidos com essa energia divina. Vamos dar as boas-vindas a esses irmãos que se aproximam de nós nesse instante. Devido à nossa sintonia, nós atraímos para nós todos aqueles que precisam nesse instante de ajuda, de paz. E aproveitando todo este amor em nossos corações, vamos direcionar essa paz a todos que neste momento passam pela nossa mente. Onde quer que estejam, o que quer que façam, encarnados ou desencarnados, e nesse instante, eles possam sentir essa paz, possam sentir este momento. E que assim possam ter condições de dar mais alguns passos em direção à sua evolução. Agradecemos ao nosso mentor Maurício, sempre estando ao nosso lado, nos ajudando, nos intuindo. Aqui estamos para o trabalho. E assim, pedimos a permissão para darmos início aos trabalhos da noite
dizendo graças a Deus. Graças a Jesus. Bom, vamos lá. O assunto de hoje já foi um assunto abordado em alguns grupos ao longo da semana. E devido à sua importância, foi pedido, então, que nós repetíssemos as palavras que cabem a esse item do Evangelho, que é justamente a felicidade. O capítulo 5, então, diz que a felicidade não é deste mundo. E eu pergunto para vocês, quem aí é feliz? Levantem a mão, quem é feliz. Joia. O que vocês estão fazendo aqui hoje? Qual o motivo de vocês estarem aqui hoje? Para quê? Que a gente está numa noite de quarta-feira chuvosa, em vez de estar em casa, embaixo das cobertas, vendo televisão, preferimos estar aqui. Acredito que para que assim possamos melhorarmos, para que assim possamos evoluirmos, para que assim sejamos felizes. Então existe uma grande confusão nas nossas cabeças. Muito comum isso. Porque nós achamos que o momento em que estamos felizes quer dizer que nós somos felizes. E são coisas bem diferentes. Estar feliz, passar por momentos de felicidade, por mais que a maioria dos momentos do dia seja isso é muito diferente de sermos felizes. Isso porque nós não conhecemos a real felicidade. A felicidade que Cristo nos deixou, a felicidade que Ele pregou, a felicidade que está em todos os livros sagrados de qualquer religião. Muitas vezes, nós associamos a felicidade em estarmos com saúde, estarmos bem, estarmos com a pessoa amada do lado, estarmos com a conta bancária cheia de grana. Mas aqui diz, capítulo 5, que se nós juntarmos a questão financeira, a questão de ter saúde e até mesmo o poder, se juntar esses 3 itens, isso não chega a 1/3 do que é realmente a felicidade que o Cristo nos deixou. Felicidade não é deste mundo. E isso é uma característica, uma das principais características, aliás, desse mundo de expiação que vivemos. O mundo de expiação ainda faz com que o mal prevaleça, por mais que cada um de nós tentamos, ao longo do dia, fazermos as coisas certas, perdoarmos, amarmos o nosso próximo, a gente ainda pode dizer que o mal ainda prevalece neste mundo. E leva a gente, então, a esse item. A felicidade não é deste mundo. Mas eu faço outra pergunta a vocês. Mas e aí? Já teve ou tem algum ser encarnado aqui nesse planeta que pode se dizer que eu sou feliz nesses moldes do Cristo? O que vocês acham? Existe alguém aqui hoje, nesse mundo, que a gente pode apontar como esse é feliz? Ou aqueles que passaram por aqui? O último que tivemos foi Chico. Mas a gente pensa, poxa, mas como que um ser daquele que passou aí grande parte da sua vida sendo humilhado, sendo xingado, cuspiram dele, duvidaram dele, riram dele,
Como que um ser desse era, então, feliz nesses moldes que a gente está falando da felicidade? É uma coisa muito simples. Primeiramente, os momentos em que nós somos magoados, os momentos em que nós somos atingidos por uma energia, por uma palavra, a dor que pode vir a chegar até a nossa parte física ou até mesmo no nosso espírito, ela vai chegar se, primeiramente, você assim quiser, se você permitir. Ele dizia, então, olha, por mais que eu fui humilhado várias vezes, por mais que eu fui agredido verbalmente várias vezes, eu não tenho que perdoar nenhum desses. Porque o que eles fizeram contra mim não me atingiu, não me fez mal. Se não me fez mal, por que eu deveria perdoá-los? Olha só a grandeza do pensamento, então. Vários que passaram por aqui tiveram, sim, essa pureza em seus corações. E tem por aí. Tem umas figuras desse jeito, da mesma forma, que estão aqui com uma grande missão, que é justamente externar essa felicidade do Cristo, para que, de uma vez por todas, nós consigamos aprender a amar de verdade. Consigamos sermos felizes, nem que seja um tiquinho assim a mais. Como que nós vamos ser felizes se toda hora tem um problema familiar? Se toda hora tem um problema no trabalho? Se toda hora eu estou bravo com o vizinho que está com som alto, ou aquele que me fechou no trânsito? É difícil realmente. Difícil para nós, que ainda somos imperfeitos, que ainda deixamos os pequenos detalhes da vida, do dia a dia, realmente nos atingir. E aí sim, podemos dizer que podemos perdoar, devemos perdoar. Porque muitas vezes a gente sabe que um simples xingão que a gente leva, um simples olhar de desprezo que a gente leva de um amigo, de um familiar, seja quem for, aquilo dói no coração. Aquilo mexe lá no nosso íntimo. Aquilo estrangula o nosso ego. E todos nós que sentimos isso, todos nós que ainda temos essa dificuldade de não deixar essa flecha que foi lançada penetrar no nosso coração, podemos dizer que não somos felizes. Podemos, como eu disse, passar por momentos de felicidade. Mas ser feliz é bem diferente. E essa questão, ela advém muito dos nossos pensamentos. Como vocês sabem, o nosso pensamento é o que determina o que somos, o jeito que estamos, o jeito que vamos ficar. Acreditem, hoje, se você tem dinheiro ou não, se tem saúde ou não, se está tranquilo, dormindo tranquilo ou não, isso se deve aos seus pensamentos. Nós somos o que pensamos. E seremos o que ainda temos na nossa mente. O problema é que muitas vezes a gente nem sabe o que nós estamos fazendo. A gente nem sabe que aquele pensamento parece ser uma coisa à toa. É um grande movimentador de energia que nos coloca na situação que estamos. Isso quer dizer que não existe, neste planeta, nenhum coitado. Até mesmo aquele que está dormindo na esquina, passando fome, passando frio, doente, com criança, não são coitados. Devido aos seus pensamentos, devido aos seus afazeres, que isso foi feito lá atrás, talvez em outras vidas, estão apenas colhendo o que plantaram. Deus, com toda a sua bondade, com todo o seu amor,
Por quê que ele deixaria uns dos seus filhos estarem na chuva, num momento desse, passando fome, frio, com seus filhos, com dificuldade, e outros num grande palácio, desfrutando de comida, num lençol quente? Ele não é bom? Nós que somos pais, nós estaríamos fazendo alguma diferenciação entre os nossos filhos? Estaria dando para um e não dando para outro? Claro que não. Ele, da mesma forma, faz isso. Nós estamos assim, nós sofremos, nós somos ainda infelizes, porque o nosso livre-arbítrio está sendo respeitado. Qualquer filho, quando se torna aí dono do seu nariz e quer sair de casa, quer viver sua vida, quem é pai e mãe aí sabe como é que é. Vai sair, não vai segurar ninguém. Da mesma forma, nós, perante Deus, o nosso Pai maior. Se a gente quer colocar a mãozinha no fogo, mesmo sabendo que queima, como que ele vai impedir de fazer isso? Ele pode até te intuir. Ele pode até fazer com que seus mentores te guiem a não fazer aquilo. Mas, mesmo assim, os nossos mentores também respeitam o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes, devido à nossa sintonia, às energias que nós geramos nos nossos corações, os nossos mentores sequer conseguem se aproximar de nós para nos intuir, porque a vibração é tão baixa, por mais que ele queira assim, ajudar, é incompatível, ele não consegue chegar perto. Cristo, para vir aqui, se preparou 1000 anos para conseguir adentrar essa esfera que a gente habita hoje. Você imagina, então, os nossos mentores que não conseguem chegar perto da gente devido a essa incompatibilidade de energia que é nós mesmos que geramos. Então, seja qual for o problema que nós temos hoje, a dor que nós temos hoje, a gente pode dizer que os únicos e exclusivos culpados somos nós mesmos. Nós geramos tudo o que acontece ao nosso lado. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins, nós somos os verdadeiros responsáveis. Em um momento, um dia, nós vamos dar conta disso. O problema é que nós vamos aprender isso novamente com a dor. Damos aí o exemplo de André Luiz, que só foi se dar conta realmente do que ele gerou ao longo da sua vida toda, com seus pensamentos, com as suas atitudes que ele achava ser certo, quando ele passou 7 anos no umbral, se dando conta, então, do que ele fez com ele mesmo. Se dando conta, então, do que ele achava ser certo, do que aquela época, a cultura daquela época, achava ser certo, fez com ele. E a gente pode dizer, gente, os vários níveis de umbral estão cheios. Cheios de irmãos que estão ali muitas vezes sem saber por quê. Muitas vezes estão ali porque gerou a sua vida inteira energias e, consequentemente, companhias, encarnadas e desencarnadas, que levaram eles a ter pensamentos que achavam ser pensamentos corretos. Nós, espíritas, não somos privilegiados. Pelo contrário, nós somos mais cobrados. Chico deixou isso muito claro quando foi perguntado para ele. Os espíritas, quando estão chegando no mundo espiritual, você concorda comigo, Chico, que é mais fácil? Afinal de contas, eles foram instruídos, foram informados. Então, é mais fácil deles chegarem aonde eles querem. É verdade. Ele deu uma risadinha e falou assim, olha, se vocês soubessem
como estão chegando os espíritas no mundo espiritual, vocês mudariam suas vidas hoje, a partir de agora. O que ele quis dizer com isso? Quanto mais informações nós temos, mais seremos cobrados. Em nenhum momento poderemos chegar lá e falar assim: eu não sabia disso, não. Eu não tinha nem ideia que isso aconteceria, que isso era assim. Todos nós sabemos. Da mesma forma, os católicos, evangélicos, budistas, umbandistas, se eles realmente entenderem o livro sagrado deles, que é o que tem de comum em todos eles, que é o amor incondicional, todos eles não poderão dizer que não sabiam. Porque eu tenho certeza que qualquer religião vai estar pregando o amor incondicional, o amor que Cristo nos deixou. Que nada mais é do que nós estarmos fazendo bem, não importa a quem, a cada instante, a cada momento, a estar perdoando de verdade. Lembrando que o perdão não é aquele que a gente fala: tudo bem, meu irmão, eu te perdoo. É muito mais do que isso, o perdão verdadeiro. Para você ter ideia, o perdão verdadeiro, você sequer se lembra do momento em que a flecha foi atirada a você. Hoje, todas as aflições que vocês passam, que vocês já passaram, se vocês ainda se lembram dela, e ainda mais com detalhes, tenha certeza, por mais que você falou com a sua boca, eu perdoo, isso não está perdoado ainda. Porque se tivesse de verdade, isso nem estaria passando pela sua mente. Você ia virar para você e falar assim: cara, eu não me lembro desse momento. Mas como você não lembra? Você fez isso comigo? Não me lembro desse momento. Aí sim você pode dizer que realmente o perdão tocou seu coração. Eu lembro uma coisa muito importante. Os nossos afazeres, o nosso trabalho que a gente faz a cada dia, esse trabalho que eu falo, não é um trabalho material, não é um trabalho que nos sustenta financeiramente. É o trabalho no mundo espiritual. É o trabalho que faz realmente a gente engrandecer espiritualmente. Lembrando que você pode estar trabalhando, está ganhando um monte de dinheiro, ficando rico, você está evoluindo aqui, entre os homens. Mas isso quer dizer que a evolução está acontecendo espiritualmente? Vocês acham que ser rico, ter saúde, ter quem gosta de você por perto, é realmente uma felicidade? É realmente uma prosperidade? Não é. Esse trabalho que a gente se refere tanto aqui é o trabalho em prol do próximo. É a gente ajudar aquele que está com fome e, mesmo assim, para a gente fazer essa ajuda, a gente vai ficar com fome. Eu vi uma história hoje que foi a seguinte: um rapaz indo para casa com seu filho no carro e parou no sinal e o menininho falou assim: pai, olha só essa mulher como é que está ali no meio-fio sentada chorando. Parece que ela está sentindo dor, que é um choro incontrolável. E o pai olhou para aquela mulher e ele diz, né, que ele mesmo estava sentindo a dor daquela pessoa, que a angústia dela, a agonia dela era tamanha que ele encostou o carro, foi lá e perguntou para ela o que estava acontecendo. Se tinham batido nela, se tinham roubado ela, o que tinha acontecido. Porque do jeito que ela chorava ali, todos que passavam na rua não tinha como não perceber. E ela falou: olha, eu estou com muita dificuldade. Eu estou aí, meus filhos em casa, passando fome. Eu não tenho coragem de voltar para casa, porque eu vim trabalhar na rua vendendo paçoca e
porque como que eu vou voltar em casa, então, sem nada para eles? Eles estavam numa expectativa imensa de eu conseguir vender todas essas paçocas para levar para eles uma coisa para comer. Aí o cara perguntou, mas e aí, a sua vasilha de paçoca está vazia, você não vendeu nada? Eu falei assim, não, eu vendi tudo. O valor, o montante, foi de R$ 25, todas as paçocas. Só que quando eu estava indo para casa, eu passei ali debaixo daquele viaduto e tinha uma mãe com a criança passando fome. E ela, então, deu aquele dinheiro, porque não aguentou ver a dor da mãe, o olhar da criança, necessitada, com o mesmo problema que ela tinha. Então, ela ficou com um grande problema ainda com ela e resolveu o problema de outro. Aquele senhor, então, falou assim, olha, eu vou te dar aqui, então, R$ 1.000 para você ir para sua casa, comprar o alimento para sua família e você ficar melhor. Ela falou assim, não, eu não preciso de R$ 1.000. Eu preciso de R$ 25, que foi o que eu tinha em mãos para vender e trazer e levar de volta para casa. Eu disse, não, mas eu insisto, eu vou te dar esses R$ 1.000. Aí ele foi embora para casa, deu os R$ 1.000 para ela, né? E no meio do caminho, ele foi pensando com o filho dele, conversando com o filho dele, e pensando, olha, ela deu tudo que ela tinha e ela recebeu 50 vezes mais por ela ter dado aquilo. Então, aprenda com isso. Ele ensinando para o filho dele, né? Aprenda com isso. Dê, ajude, trabalhe em prol do próximo, que você vai receber em dobro. E o filho dele ficou tocado com aquilo. E quando ele chegou em casa, ele entrou em casa, o telefone tocou e era uma informação dizendo que ele tinha sido premiado no banco dele e estava ganhando R$ 50.000. Olha só, então, será que foi por acaso? A senhora que tirou R$ 25, que era tudo que ela tinha do seu bolso para ajudar o próximo, esse senhor deu muito mais para ela. E quando esse senhor chegou em casa, ele recebeu 50 vezes mais. Então, isso serve para nós, todos nós. Porque, na realidade, é isso que falta. O que falta para a gente é o trabalho, para sermos realmente felizes. O trabalhar em prol de todos que estão à nossa volta, independente de quem seja. Muitas vezes é o nosso algoz. Está precisando. Tenha certeza que se você o ajudar em todo esse contexto de ser o seu algoz, você vai receber mais de 50 vezes a mais de volta. É difícil fazer isso? É difícil. Afinal de contas, o nosso ego ainda está naquele nível de nossos corações. Quantas vezes a gente estava lá com dinheiro no bolso, não, e aquele na rua pedindo, e a gente falou assim, eu não tenho nada agora. Não tenho nem um trocado agora. Mas aquele irmão ele não precisa de trocado, ele precisa de muito mais. E a gente preferiu, às vezes, voltar com aquele dinheiro no bolso, ou comprar uma coisa que sem sentido nenhum, e a gente deixa de ajudar todo dia, a cada instante. Essa ajuda não é só com recurso financeiro, não. Essa ajuda, principalmente, com a nossa energia, com o nosso abraço, com um sorriso. Há quanto tempo aquele cara que está lá, todo estrupiado lá, com fome, que está pedindo, não recebe um sorriso? Não recebe um oi? Como é que você está? Não recebe um abraço? Talvez esse abraço, talvez esse sorriso, esse oi, pode ser a maior fortuna que aquele cara poderia estar recebendo naquele instante.
Mas muitas vezes a gente fica com medo. Com medo de ser assaltado por aquele que está pedindo. Com medo de sei lá o quê. Enquanto nós realmente não arregaçarmos as nossas mangas e trabalharmos em prol do nosso irmão, nós continuaremos pensando que somos felizes. Não se iludam, não deixem com que os momentos de felicidade pareçam mostrar para você que você é feliz. A felicidade no mundo espiritual que o Cristo quer que um dia todos nós possamos experimentar é muito mais do que a gente pensa ser. É uma felicidade que a gente não conhece. Eu não consigo explicar, porque eu também não tenho essa felicidade. Mas tenho certeza que o momento mais feliz que vocês passaram nas suas vidas não é nada frente à felicidade que o Cristo quer para conosco. E é possível a gente conquistar isso. Afinal de contas, como eu disse, vários já passaram. A grande minoria, né? Mas vários já passaram por esse momento aqui, encarnados. Mesmo estando envoltos da matéria, ainda conseguiram se desvencilhar dessa matéria, trabalhar em prol do próximo e chegar nesse nível. Um dia, todos nós chegaremos lado a lado com Cristo. O caminho é um. É do ponto A ao ponto B. Mas o que você chama de obstáculo, na realidade, para chegar nesse ponto, é quando você tira o seu olho do alvo. Quando você desvia o seu olhar. A gente pode dizer que isso daí, sim, são os obstáculos. Quem é que está criando isso? Nós mesmos. Porque tiramos os olhos do alvo. Deixamos que alguma distração fizesse com que nós demos várias voltas para chegar no ponto A. Em vez de fazer uma linha reta, a gente deu umas voltas e depois chegou lá no ponto B. Um dia todos nós chegaremos no ponto B, acredita? Uns chegarão mais rápido, outros um pouco atrasados. Mas um dia chegaremos. Cabe a nós, então, escolhermos. Vamos chegar mais rápido ou vamos ficar dando voltas? Lembrem-se que o estudo do Evangelho, o estudo da palavra do Cristo, seja em qualquer religião, eu não sei se todos aqui são espíritas, mas isso não importa. Se é católico, se é evangélico, se é budista, umbandista, seja o que for. O estudo da doutrina da sua religião é muito importante, sim. Com esse estudo, nós vamos entender um pouquinho mais. Vai ajudar a gente a passar por cima desse ego mais facilmente. Porque isso toca os nossos corações. Mas o estudo é apenas 2% da história. 200% está na prática. É o fazer realmente que você estudou. Você colocar em prática constantemente. Aliás, a constância é o terceiro item, né? Eu sempre gosto de falar, nós temos aí a teoria, a prática e a constância. Teoria, 2%. Prática, 200%. Constância, 300%. É nessa proporção mesmo. Ou seja, o estudo é importante, mas seja lá o que for, o tempo que você perde aí estudando, perde não, ganha. Isso é só 2%. O que nós estamos fazendo aqui agora está incluído nesses 2%. Se nós formos alimentados com essa teoria, com esse estudo, nós estejamos com esses 2% carregados, cheios. Se nós não tivermos prática,
Se nós não tivermos constância, são 2% só que você andou. Por isso que a gente fala, muitas vezes o ateu, que não entende nada, está melhor na fita do que a gente. Porque a prática e a constância dele está lá em cima. Ele só não tem 2% do estudo. Ele não tem religião, ele não sabe como é que é o quê, mas mesmo assim ele faz o bem. Mesmo assim ele faz a diferença na vida de cada um que passa um caminho. O trabalho é fundamental. E a gente faz em qualquer lugar. Ainda mais agora, nesse momento aí que a gente passou de pandemia. O trabalho ele é feito dentro do trabalho. O trabalho ele é feito dentro da família. O trabalho ele é feito perante amigos, desconhecidos, maldosos. Você já experimentou perdoar uma pessoa aonde a situação toda realmente é você que tem razão, a outra parte que está errada? Mas se aquilo não se acertar, se um não abaixar a orelha, então, aquilo nunca vai ser resolvido. Você já experimentou, mesmo você tendo razão, para acabar com aquela história, para deixar o negócio limpinho, você ir lá e pedir perdão? É difícil, o ego não deixa, não é? Verdade. Mas tenho certeza que grande desses problemas que nós criamos se deve a justamente as questões do nosso ego, que nós não conseguimos passar por cima. Isso acontece dentro das famílias, inclusive. Não é só na roda de amigo, na roda de trabalho. Muitas vezes, o que tem que ser tratado de verdade está dentro da família. E se nós não tirarmos de uma vez por todas esses bloqueios, que a gente chama de couraças, a gente vai estar sempre encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, alimentando cada vez mais essas couraças. Umas a gente já traz aí de centenas de vidas que tivemos. Outras nós estamos adquirindo agora. Como que a gente vai adquirir isso agora? Simples. Desde o momento que estamos na barriga da nossa mãe, nós já estamos sendo influenciados. Muitas vezes, já estamos criando couraças nesse momento, mesmo sem saber. Essas são as mais difíceis de serem quebradas, né? Porque para a gente derrubar uma couraça, a gente tem que identificá-la. Como é que você vai identificar uma coisa que às vezes foi criada lá no momento da gestação? Que a mãe sente, a criança sente. Na educação da criança, até os 7 anos de idade, é onde o caráter da pessoa é formado. Quantas vezes nós, pais, mães, sem querer, óbvio que não foi por acaso, nós criamos couraças nos nossos filhos. Infelizmente, eu só consegui ver isso depois dos meus 2. Mas se tivéssemos aí a consciência de que essas couraças fazem, a gente vai olhar para trás e vai perceber as nossas couraças. O que os nossos pais fizeram com a gente. Não criticando os pais, eles fizeram o que tinha que ser feito. Eles fizeram o que eles tinham que fazer. O que eles podiam fazer. Mas um simples não na hora errada, no momento errado, de forma errada, você cria uma couraça. Principalmente as couraças sexuais. Como que essas couraças são criadas? O pai sempre deixa o filho, o homem, né? Ele é mais solto, mais liberado para ele, mais liberal com ele. Ele pode sair à noite, quando tiver adolescente. Vai lá, namora, um monte de namorada. É isso aí, machão. A menina não. A menina tem que ficar em casa.
Olha, não deixa homem nenhum mexer em você. Tá? Você é assim, você é mulher, se acontecer isso, acontece isso. Estamos criando coraças. Nós temos que falar a verdade. É difícil nós, pais, falarmos a verdade? É? Não fizeram isso com a gente. Como que a gente vai conseguir fazer isso com os nossos filhos? Aí vem o desenvolvimento, a gente vai entrando na faculdade, vai arrumando os primeiros trabalhos, e da mesma forma as coraças ainda continuam sendo alimentadas, e outras até criadas. Aí nós tornamos adultos. Aí o mundo sofre da maior doença que existe hoje, a depressão. Que com certeza a origem de várias dessas doenças do sistema nervoso advém dessas couraças, que muitas vezes a gente nem percebe, como eu falei. E outras estão claras. A gente sabe qual é o caroço. A gente sabe exatamente o problema que a gente tem, que a gente carrega com a gente. Mas a gente não tem força, não tem fôlego para passar por cima daquilo. E aí, como fazer isso? Primeira coisa, identificou o problema? Ótimo, beleza? Primeiro passo foi dado. Segundo, vamos tentar ressignificar aquele problema. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Existem mulheres que sofrem de um mal, que é o estupro. Você imagina uma criança, um adolescente, que passou por uma situação infeliz dessa. E isso perturbou ela, a adolescência, a juventude, adentrou aí a parte adulta, e aquilo ainda lá pesando. Como que uma mulher dessa pode passar por uma couraça dessa, derrubar uma couraça dessa? Ela agora entendeu o problema, ela sabe o que é o problema. Ela sabe o que a mulher sente quando acontece aquilo. Ela sabe como que é o preconceito se alguém descobrir aquilo, seja na família, no trabalho. Quantas pessoas do lado dela já passaram por essa mesma situação e estão pior do que ela? Como que ela vai ressignificar isso? Ajude essa com o mesmo problema. Converse com ela. Chore com ela. Explique para ela, você não tem culpa nenhuma disso. Ah, mas eu usava roupa curta, isso provocou isso. Isso não tem nada a ver. Isso é uma coisa que colocaram na sua cabeça. Foi uma couraça que criaram lá atrás. E esses pensamentos faz você hoje se julgar culpada. Então, ou seja, a ressignificação pode ser feita você ajudando outras pessoas com os mesmos problemas, porém, que não têm o mesmo conhecimento que você tem agora. Isso em todos os problemas que temos. A mulher que foi traída, o homem que foi traído, é doído? É doído. E aí, quantas passaram e passam por isso? Por que não dividir aquilo com ele, então? Vamos nos curar. O que não pode ser feito é ficar de braço cruzado, deixando a vida passar, pensando que a vida vai passar uma borracha naquilo ali. Não vai. Da mesma forma que os nossos pensamentos, as coisas que vão acontecer com a gente, dependem das nossas atitudes. Uma simples palavra mal colocada, seja na família, no ambiente de trabalho, a gente pode provocar uma terceira guerra mundial na cabeça daqueles que estão ouvindo. E muitas vezes você nem percebe que fez aquilo. Então a gente está sempre olhando para a gente mesmo
e buscando a nossa prosperidade, isso vai fazer com que a gente enxergue várias coisas, que a gente ressignifique várias coisas. Mas o que vem a ser essa tal de prosperidade? É ficar rico? Não é. É ter saúde? Não é. É ter poder? Não é. Prosperidade é um conjunto de itens. Prosperidade, primeiramente, é você estar feliz com o que você faz. É você realmente estar procurando a felicidade. É mesmo você tendo ou não tendo, você está ali com a mesma força, querendo crescer. Acreditem, o ter demais, o ter muito, é tão doído quanto não ter nada. Vocês devem estar pensando, como é que viagem é essa? Eu, pelo menos, não passo fome. Eu tenho aonde dormir. Tá, e quantos você tem do seu lado que realmente te amam, te querem bem? Se eles estão perto de você por causa de interesse. Lembra que eu sempre falo que a nossa vida, a nossa saúde, ela é regida, na realidade, pelos nossos pensamentos? E as nossas companhias? Não interferem nisso, não? Quantos ricos estão aí deprimidos, tristes, com problemas na família, sem ter um tempo para si? São problemas diferentes, sim, mas são problemas. E problemas vai levar a gente a jamais sermos felizes. Orar e vigiar, ele é constante. Porque, afinal de contas, nesse mundo que a gente vive, onde é difícil realmente a gente vencer certos obstáculos, por mais que tenha sido nós mesmos que criamos, orar e vigiar vai ajudar bastante isso. Orar e vigiar é o quê? No momento de dificuldade, lembrar desse momento que a gente está tendo aqui, dessas palavras que estão sendo colocadas para a gente, e antes de falar, antes de abrir a boca, pensa o que você vai falar. Por mais que é você que tenha razão, será que você não vai criar mais problemas? Por mais que seja uma pessoa que você nunca mais vai ver na sua vida. E aí? Você lançou aquela flecha, ela foi embora. Aquela flecha cravada no peito. Para você, naquele momento, não fez diferença. Mas para ela está fazendo. E talvez aquela flecha vai refletir em milhares e milhares de vidas dela para frente. Olha só a responsabilidade que nós temos com as nossas palavras. Então, essas palavras que estão sendo colocadas hoje para a gente, devemos pensarmos bastante nelas, refletirmos e tentarmos identificarmos as nossas couraças. Existem várias ferramentas aí também para a gente derrubar as couraças quando a gente descobre elas, né? A meditação é uma delas. O yoga ajuda bastante. A gente olhar para dentro da gente e perceber que realmente não somos culpados daquilo. Os trabalhos com a medicina oriental também é muito bacana, muito legal, muito eficiente para estar aí derrubando essas couraças. Ou uma simples conversa. Quem aí tem um segredo que nunca falou para ninguém? Coisas que aconteceram, seja qual for a época da vida que aconteceu, mas é só você que sabe disso. Bota isso para fora. Acha lá o melhor amigo, a melhor amiga, ou um desconhecido. Chuta o balde. Descarrega, desaba. Você vai sentir que agora sim a borracha foi passada. É só dessa forma que a gente vai realmente conseguirmos melhorarmos. Acredita?
Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação sobre isso? Vamos lá, aproveitem. Uma pergunta sempre acrescenta alguma coisa. Não existe pergunta boba. Vamos aproveitar que aqui está sendo acompanhado sozinho. Não tenho o que falar para vocês. E aí? O que vocês acham? Nada? Diga. Nem Jesus foi feliz aqui, né? Na série. É aquela questão, né? Aqui não foi feliz, mas lá ele é feliz. Ele não foi feliz aqui por quê? Porque muitos ainda não acreditaram. Nem naquela época até hoje. Ele não conseguiu agradar a todos. Então, Cristo também teve os seus momentos. Vocês verem como que essa questão material, a partir do momento que nós adentramos essa carcaça, esse corpo de matéria, como é difícil realmente nos desvencilharmos dessa questão material e realmente sermos felizes. Muito difícil. Se Cristo foi assim, imagina a gente. Você fez uma colocação, uma pessoa que vem para pobre e uma que vem rica e tem um dinheiro. Eu me material não significa nada, né? Porque, na verdade, aquela que é rica, ela pode ser rica e não pode ajudar ninguém. E o pobre, ele não tem nada. E ele mesmo assim é muito. Aquela questão. Legal, boa colocação, olha só. A riqueza não quer dizer que as coisas vão ser mais fáceis. A riqueza, na realidade, ela é um grande peso. Porque quanto mais a gente tem, mais fácil é de nós nos envolvermos com essa matéria. É mais difícil o rico dar realmente uma quantia significante do que o pobre dar tudo que tem. Porém, os recursos financeiros, a riqueza, que foi adquirida, obviamente, com honestidade, ela tem um porquê também. Porque existem uns que têm mais facilidade de fazer dinheiro? Porque tem uns que são mais articulados, mais espertos e acabam engrenando aí, fazendo mais dinheiro. Porque aqueles têm condições de gerir aquela grana e fazer com que aquilo ajude alguém. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é uma dádiva, gente. Porém, lidar com ele é difícil realmente. Quantas pessoas aí não podem ter a sua fome sanada por causa do dinheiro? Ter uma roupa, um tratamento médico. O que seria da tecnologia sem dinheiro? Ela nem existiria. Então, o dinheiro, vamos colocar uma coisa na nossa cabeça. Isso é uma das coraças, é o princípio da escassez, ó, que nossos pais colocam para a gente. O dinheiro não é sujo. O dinheiro é um presente divino. Agora, se você faz mau uso desse presente, você vai sofrer as consequências. Da mesma forma, a mediunidade. Quem faz mau uso da sua mediunidade sofrerá as consequências. Então, aquela questão de, eu não vou ser rico, não, porque Deus só gosta de pobres. Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Se você tem e consegue ajudar, o seu mérito é maior ainda. Porque você está envolto da matéria, uma matéria poderosa. Poder. Quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de poder. E mesmo assim, você ajuda. Com amor, com carinho e com dinheiro. Então, quem não tem dinheiro e um dia quer ser rico, não pense que você está fazendo a coisa errada. Deus deu a inteligência para a gente para evoluirmos. Fazermos mais financeiramente é também uma questão de evolução, porque podemos ajudar mais, sim.
Não podemos ser hipócritas e dizer que, poxa, o dinheiro só vai servir para me sujar. O dinheiro não é bom. Não tem nada disso. Vamos usá-lo bem. Usá-lo adequadamente. Pode falar. Perguntou? Religião, mas o espiritismo da gente brincar, né, para, não sei se seria uma palavra certa, espiar, evoluir. Aí, eu venho pobre porque eu tenho que passar por isso nessa vida. Ela vem rica porque tem que passar. Se ela pegar e me ajudar, não vai estar atrapalhando a minha evolução espiritual? Essa ajuda só vai fazer efeito realmente em você se você for merecedora disso. Mas, assim, será que eu não teria que ir pobre, passar por toda a privação para poder evoluir? Aí ela me ajudando com o dinheiro, não deixando passar essas privações? Sim, olha só. A gente vem para cá realmente com as ferramentas que merecemos. Porém, ao longo da nossa caminhada, a gente pode de um dia para o outro fazer isso aqui. Evolução total. Tornou-se merecedor. Tem uma história que eu gosto de contar muito, que foi de um médico da casa, que foi o... Esqueci o nome dele. O Luiz. O que aconteceu com ele? Zé Luiz. O que aconteceu com ele? Ele era um cara... Era um funcionário público, ganhava muito bem. E um cara que ajudava, assim, sem medir esforços. Não só financeiramente, mas qualquer um que estivesse na rua ali, o cara ia lá. Era o cara. Né? E quando ele completou 68 anos, começou a ter uma guerra na família dele, motivada por dinheiro, herança e tal. E aquilo atingiu ele de uma forma tão grande, que ele chegou a adoecer. Foi internado. Isso envolvendo filhos, esposa e tudo mais. Ele teve uma infecção no rim, uma infecção urinária. E ele foi levado ao desencarne por causa disso. Uma coisa assim que... Quem desencarnou por causa disso? Eu não conheço ninguém. Qualquer médico que perguntar aí também, eles vão falar, é pouquíssimo provável que isso aconteça. O que aconteceu com ele? O que foi passado para a gente? O merecimento dele se tornou tamanho durante ao longo da vida dele. Ele tinha ainda mais 30 anos para ficar encarnado. Mas a situação da família dele agora, aquela situação ao redor dele, era tão turbulenta, tão venenosa que estava ali, que se ele continuasse ali, ele poderia ser levado a um suicídio. E devido ao seu merecimento, ele desencarnou antes da hora. E esses 30 anos restantes, ele está cumprindo no mundo espiritual hoje, dormindo. Ele só vai acordar quando completar os 30 anos. Então, ou seja, ao meu ver, essa questão do desencarne que a gente vem e vai embora na hora que tem que ir, não é assim? Até numa situação dessa, o seu merecimento interferiu, o que dirá, então, ter ou não ter dinheiro? Muitas vezes, sim, a sua missão, você tem que vir aqui mesmo para comer poeira. Só que ao longo da sua jornada, você fez um trabalho, você tirou aquilo de letra de uma forma tão intensa, que antes da metade da sua vida, você já cumpriu o que tinha que cumprir. Você é merecedor de usufruir agora outra coisa. Acontece. A gente não tem que vir assim, olha, minha família é pobre, eu sou pobre, e por causa disso eu vou ser pobre. Cara, você está partindo no mesmo lugar. Anda, vai para frente. Como eu disse, fazer dinheiro não é pecado. O ruim é quando você gasta mal ele. Aí isso vai ser um grande problema. Pode falar. Várias vezes. Mas eu acho que pode ajudar exercitar a noção dele. Sim. Para julgar a pessoa merecedor ou não daquela vida. Eu acho que é o modelo da gente. Exatamente isso. É importante também. No próprio Evangelho diz isso. O espírita que fala isso, ele não está conhecendo bem o Evangelho, a doutrina dele.
Porque no próprio Evangelho fala que, independente da dificuldade do seu irmão, faça de tudo para ajudá-lo. Se ele vai tirar um proveito disso, cabe ao merecimento dele. Porque às vezes você dá o dinheiro para o cara que precisava, por exemplo. Né? Vamos imaginar aí uma ajuda financeiramente. Mas o cara não é merecedor daquilo ali. Ele foi embora feliz da vida com a maletinha. Veio um cara levou a maleta. Entendeu? Então, ou seja, nós como espíritas temos que ajudar sim, mesmo a gente sabendo que aquele ali está ali, entre aspas, pagando por algo que fez, né? Não é por causa disso que você não vai ajudar. Você imagina uma pessoa que cai na rua, ralou o joelho no asfalto, você não vai ajudar a pessoa a levantar? Mesmo porque a ajuda não vai modificar a De forma situação dele. exatamente. Mas ele está o nosso papel. Exatamente. O que mais, gente? Estão felizes? É isso aí. É aquela coisa. O estar feliz já é um grande passo. Aproveite nesse momento de felicidade para ver se você enxerga o seu defeito, as suas coraças. Aproveite seu momento de felicidade para ajudar aquele que não está nesse momento. Isso não deixa de ser uma caridade. E sabemos que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. 50 vezes mais. Mais alguma coisa, gente? Na hora. Vai aí? Vamos lá. Vamos novamente fechar os nossos olhos. Vamos deixar essa energia, essas palavras que vieram para nós, realmente adentrar a nossa mente, os nossos corações. Vamos, nesse instante, olhar para dentro de nós e dizermos para esses problemas que nos afligem: você não é nada. Eu te vencerei. Vamos deixar de lado aquelas mágoas que foram lançadas a nós. Vamos deixar de lado o nosso ego, que muitas vezes nos ancora. E vamos trabalhar para realmente sermos felizes. Vamos ajudar constantemente. Não porque receberemos em tudo, porque é o certo a fazer. Vamos ser felizes. Agradecemos, Pai, por mais este momento. Agradecemos por confiar a nós a responsabilidade de estarmos recebendo essas informações. Que possamos, ao longo dos próximos dias, sermos mais pacientes, mais compreensíveis, mais justos, mais equilibrados. Que possamos levar a sua palavra e fazermos a diferença na vida de todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. E na semana que vem possamos estar aqui novamente, repletos de fé, de vontade, prontos para recebermos mais informações. E assim, pedimos a permissão para finalizarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Todos estão bem? Tudo tranquilo?